Bom dia, boa tarde, boa noite, novamente aqui no Calendário Cast, sempre com ele, o fundador, criador, o homem aqui de tudo, Mike, meu co-apresentador. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo nesse episódio. Realmente, estamos aqui mais uma vez aí no segundo episódio da segunda temporada do Calendário Cast. A gente continua aí nessa empreitada de conhecer organizadores de eventos, né, proprietários de espaços que organizam eventos, enfim. A gente segue aí nessa missão de conhecer cada vez mais e mais todo o conteúdo, todo o pessoal que produz conteúdo de cultura pop aí, para vocês conhecerem também, né? A gente seguir desbravando aí Brasil afora, os 4 cantos do país aí, sobre tudo isso que a gente gosta, que é gibi, bonequinho, card, enfim, tudo que envolve aí a cultura pop, né? Então a gente está aqui essa noite com o Fúvio, né, o responsável aí da Gibiteca de Curitiba. Eu tive o prazer de conhecer o Fúvio na última edição do Fuzuê, que eu estive presente ano passado, e de cara eu já falei para ele que logo mais, logo menos ia convidar ele para estar aqui essa noite, e aí ele vai contar pra gente como é que movimentam as coisas aí lá na Gibiteca de Curitiba. Boa noite, Fúvio. Boa noite, olá, é um prazer estar aí participando e tal, né, e contando aí a nossa história aí com a Gibiteca de Curitiba. Boa. Seja muito bem-vindo, Fúvio. Prazer receber você aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo, prazer é meu. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para dar um contexto para vocês. Você que acabou de chegar, está ouvindo pela primeira vez ou já é nosso ouvinte aqui há algum tempo, o Calendário Cast é um programa do site Calendário Nerd, que é uma plataforma de divulgação de eventos de cultura pop, onde o visitante pode tanto organizar a agenda de eventos que quer participar, quanto os organizadores desses eventos podem divulgar os seus eventos cadastrando lá no site e divulgando para todo o Brasil. Então confere, corre lá no calendarionerd.com.br, tem das opções, divulga seus eventos e monta sua agenda como a gente faz aqui. E pessoal, um recadinho muito importante aqui também, é importante vocês conhecerem o trabalho do Giovanni, que é o que apresenta aqui comigo o podcast, né? Então, ele não é só o apresentador aqui do Calendário Cast, ele também tem todo um universo aí onde que ele tá atuando. Giovanni, conta pra gente aí, onde é que o pessoal te encontra e qual que é o seu trabalho atualmente. Bicho, Mike, eu faço coisa demais, hein? Muita coisa pra contar, para além do Calendário Nerd, além de apresentar aqui junto com o Mike esse programa maravilhoso que é o Calendário Cast. Eu sou quadrinista, trabalho com a Kaiju Editora, então vocês podem conhecer mais os nossos quadrinhos. Quadrinho autoral nacional, que merece dar uma conferida lá, tem quadrinho de ação, aventura, ficção científica, que é Kaiju Editora no Instagram, vocês vão encontrar meu trabalho lá. Muita gente me conhece pela Nerd Vintage, que é uma página minha que eu já tive de cultura pop. Ela tá passando por um hiato, agora umas pausas, mas vale a pena você conferir nossos conteúdos antigos lá também, no @nerd_vintage. E tem meu perfil pessoal, que lá eu posto um pouco sobre meu trabalho na Quero Escuro, minha presença em eventos, também minha produção de quadrinhos, falo um pouco de tudo que eu amo em vocês também, que inclui quadrinhos, cinema, videogame, música e muito mais. Corre lá e confere no gspinelli_NV. Aí vocês vão poder conhecer um pouco mais do meu trabalho, a gente troca uma ideia, beleza? Valeu pelo espaço, Mike, espero vocês lá. É isso aí, pessoal, vamos lá, vamos apoiar o Giovanni em todas as iniciativas dele, vamos que vamos. Então vamos começar como se deve. Fúvio, quero que você se apresente pra galera, pra quem não conhece o seu trabalho, não conhece a sua atuação lá na Gibiteca, e conte um pouco da sua história com os quadrinhos. Beleza. Então, assim, eu tenho, né, uma história bem longa, assim, primeiro com a Gibiteca de Curitiba, né? Eu fui aluno da Gibiteca em 93, quando eu comecei o ensino médio. Daí depois, em 2001, eu fiz faculdade de arte e fiz o meu estágio na Gibiteca. Daí eu terminei em 2001, acabou em 2004, daí eu me tornei professor da Gibiteca por 12 anos. Depois eu passei num concurso público, né, porque a Gibiteca é um espaço da prefeitura aqui em Curitiba. E virei coordenador da Gibiteca, né, desde 2015 até o presente momento. Então eu tenho uma história longa, assim, é tanto que quando eu estava na faculdade, o meu TCC da faculdade foi sobre a Gibiteca, depois o meu projeto de pós-graduação, meu projeto de mestrado, foi tudo sobre a Gibiteca de Curitiba, assim, sabe? E paralelo a isso, assim, eu também tive uma carreira de quadrinista, né? Tenho uma carreira de quadrinista. De 2001 para cá, né, eu lanço
quadrinhos, publicações. Eu já participei de 52 publicações. Dessas 52, 15 são só minhas, assim, sabe? 15 são individuais, as outras são coletâneas, né? Que a gente foi participando e tal. Curitiba, que tem uma produção bem bacana, assim, né? De quadrinho, assim, né? Uma produção legal. Tanto que a gente tá, assim, agora recentemente a Gibiteca de Curitiba a gente mudou, porque o lugar onde fica a Gibiteca é um lugar chamado Solar do Barão. É um complexo cultural que tem 3 blocos, assim, né? E o bloco da Gibiteca, ele tem 500 metros quadrados, então é bem bacana, assim, né? 3 salas de aula, 2 salas de exposições. E a gente mudou para um outro lugar, que é o Largo da Ordem, que o Largo da Ordem é o centro histórico aqui de Curitiba, que é o lugar mais legal, assim, é o lugar que tem todos os museus, é um lugar bem bacana, e a gente mudou, mas temporariamente, enquanto reforma o Solar do Barão, sabe? Ele estava numa situação complicada lá, assim, com muita goteira, então a gente mudou por pelo menos 2 anos, mas a gente mudou para um lugar legal, mas menor, né? E a gente quer fazer o nosso primeiro evento, um lançamento coletivo que já se tornou tradicional lá na Gibiteca, que a gente sempre faz assim, sempre depois da Bienal de Quadrinhos em Curitiba, a gente faz um lançamento coletivo da produção que foi feita para a Bienal, mais ou menos isso. Porque a gente sempre vai fazendo lançamentos na Gibiteca, né? Sempre tem lançamentos. Só que daí, como é produzido muita coisa para a Bienal, então a gente aproveita para juntar todo mundo e faz um eventão, assim, enorme, né? E a gente conseguiu juntar 53 quadrinhos que foram feitos no ano passado. Bastante. É engraçado que a gente quando começa a organizar esse lançamento coletivo, a gente já teve anos que a gente fez com 56 publicações, mas quando a gente começa a divulgar esse evento, vai surgindo mais, assim, né? Então provavelmente vai ser mais que isso, né? A gente ainda está definindo a data. Ou vai ser dia 20 de março, ou vai ser no dia do desenhista, né? Como a gente ainda está arrumando ali a Gibiteca, ainda não é certeza que a gente vai no dia 20 de março agora. Então, se não der certo, a gente vai fazer lá no dia 17, que a gente geralmente faz na sexta-feira, né? Lá na Gibiteca. E vai fazer esse lançamento coletivo, como eu falei, com esses 53 publicações. E eu tenho dentro da minha produção, na verdade eu já fiz quadrinho meio que de tudo, assim, sabe? Mas eu fiz mais quadrinhos sobre terror, né? Eu publiquei muito naquela revista Calafrio, sabe? Calafrio, terror. As revistas do Ink Blood, né? Do Daniel Sachs, assim, que mora aqui em Curitiba. Até tem uma especial minha da Calafrio, assim, sabe? Ele fez uns anos atrás como se fosse uma compilação de todas as histórias que eu fiz ao longo dos anos na Calafrio. E eu falo muito de folclore curitibano aqui, sabe? Das lendas urbanas aqui da cidade, tá? Eu gosto muito desse tema, assim. Mas, na verdade, a minha linha que, digamos assim, que eu tive maior projeção foi que fala de autismo, né? Eu, assim, uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tirei laudo de autista, né? Por causa do meu filho, que meu filho, né, ele nasceu, digamos assim, com um laudo nível maior, né? Nível 2. Eu sou um autista nível 1, que a gente chama que é o nível mais leve. E daí, por causa dele, eu descobri que sou autista, e quando eu descobri, eu hiperfoquei nesse assunto, assim, sabe? Então eu pesquisei, eu queria muito, eu fiz um quadrinho e ele repercutiu muito, assim, sabe? Eu fui lançar depois ele praticamente no Brasil inteiro, fui no programa do Marcos Mion, na Tusa Net, em vários lugares. Não, foi bem bacana a repercussão do primeiro, e agora, o ano passado, eu lancei pela Arte e Letra, que é uma editora aqui de Curitiba, um que chama Relatos Autistas, né? Que também é um quadrinho bem legal. Eu fiz junto com a Carol Sakura, não sei se conhece a Carol Sakura, ela é uma roteirista aqui de Curitiba, ela já ganhou até o Festival de Gramado de melhor roteiro, ela também faz roteiro para animação. Então eu fiz com a Carol Sakura, com a Rafaela Corsi, Karma Leão, né? Que também é uma quadrinista que tem bastante publicação, que também é autista, né? Aqui de Curitiba. E com a Celina Pacheco, que é minha filha, né? Que também, ela já é formada, trabalha como ilustradora também. Então ela fez eu e a Rafaela desenhamos, a Celina fez a arte final, a cor, a diagramação, a Carol fez o roteiro, e a gente teve outras participações especiais lá do João Ferreira, que estava na Fuzue também, do Valkyra, a Rafaela Corsi também estava na Fuzue, a Celina, minha filha também, né? E tava tudo na Fuzue quando a gente conversou lá. Legal. Que foi a minha última, na verdade não foi a última, depois dessa eu lancei uma outra falando sobre modelo vivo. Que foi um quadrinho só sobre as histórias de modelo vivo que já aconteceu na Gibiteca lá e tal. Mas é mais ou menos essa minha carreira, assim, né? Eu cuido da Gibiteca de Curitiba e, assim, ano passado a gente abriu um novo espaço, né? A Gibiteca de Curitiba, ela é a primeira gibiteca pública do planeta Terra.
Ele é precursor, assim, Caramba. sabe? Tanto que o Valdomiro Vergueiro já escreveu um artigo justificando, sabe, lá da USP, né? Que ela é a primeira Uhum. gibiteca pública do mundo, assim. Então ela é precursora e tal. E a gente tem vários cursos. Uma das coisas mais fortes lá da Gibiteca são os cursos. A gente tem 24 cursos, a gente tem 600 alunos lá na Gibiteca. A gente Uau. teve ano passado, né? 600 alunos na Gibiteca. Então, acho que por isso que a gente tem essa produção tão legal, sabe? Tem tanta gente aqui em Curitiba que produz quadrinho e tal. Eu acho que tem muito a ver com essa, que nem eu falei, com esse monte de curso que rola lá. Então, como eu falei, né, a Gibiteca ela tem esses 24 cursos e a gente tinha vários cursos digitais. A gente tinha, por exemplo, o andar de baixo lá da Gibiteca, a gente tinha esses vários cursos digitais, curso de ilustração digital, de animação e tal. E o ano passado foi inaugurado um novo espaço, um novo prédio lá só da área digital. Que assim como a Gibiteca, a primeira Gibiteca lá, como eu comentei, do mundo, esse espaço também é o primeiro espaço público do Brasil voltado a games, animação, ilustração digital, web quadrinhos, assim, sabe? Que é bem bacana, assim. A gente fez esse espaço, como eu falei, é um outro prédio, ele fica na mesma quadra que fica o Solar do Barão da Gibiteca, sabe? Inclusive ele vai ter uma ligação por trás, assim, e é um prédio histórico também, como é a casa que é a Gibiteca Curitiba, ela é uma casa do século XIX, do Barão do Cerro Azul, né? Que é um personagem bem icônico aqui da cidade. E essa casa também, essa casa é uma casa dos anos de 1920, que é uma casa que é como se fosse uma casa de passagem dos judeus aqui em Curitiba, sabe? E ela virou esse espaço que a gente chama de Estúdio Riachuelo. O Estúdio Riachuelo é esse que eu falei, que é o primeiro espaço do Brasil voltado a games, animação, né? Web quadrinhos e tal, ilustração digital. Então, legal, vai montar um complexo de cultura pop aí, né? Não, é super legal, super bacana. E tem um fluxo super grande. Demais. Sabe que, assim, tanto que, por exemplo, esses cursos digitais na Gibiteca eram os cursos que primeiro lotavam. Quando a gente abria a inscrição, eles lotavam em 2 dias. Eram os primeiros que lotavam, eram os cursos de ilustração digital, animação e tal. Agora, quando a gente abriu esse novo espaço, eles lotam em 2 horas, quando a gente abre a inscrição, sabe? Nossa. Ele teve um fluxo enorme. E uma coisa legal, a gente tem aqui também uma produção bacana de games aqui na Gibiteca, aqui em Curitiba. Tem a faculdade, a PUC, né, que tem o curso de produção de jogos digitais e tal. Tem outras faculdades também. E então a gente tem uma produção local. Então a gente tem no Estúdio Riachuelo uma sala só onde ficam à disposição consoles, todos os consoles que existem, inclusive de realidade virtual, só de jogos curitibanos, que as pessoas podem ir lá e jogar gratuitamente, assim, é tudo gratuito, né? E no Estúdio Riachuelo também. É muito legal. No Estúdio Riachuelo a gente tem alguns cursos são pagos e alguns cursos gratuitos, assim. É bem bacana e é um espaço que, nossa, a gente inaugurou no passado, no começo do ano passado, né? Ele vai fazer 1 ano agora. Bem com bastante sucesso, assim, sabe? Então não sabia que Curitiba tinha esse núcleo, digamos assim, de desenvolvimento de jogos também, né? Eu ouvi falar bastante da parte de quadrinhos, mas de jogos eu não sabia, não. Isso é muito legal. Ele é bem legal. Ele até tem um evento que chama assim Global Game Jam, né? Que é um evento que ele acontece ao mesmo tempo no mundo inteiro, sabe? É um evento que ele acontece, as pessoas ficam 48 horas num lugar produzindo um jogo. E daí o melhor jogo ganha um prêmio lá, o primeiro, segundo, terceiro lugar e tal. É um evento, participa um monte de gente, geralmente participa próximo de 500 pessoas aqui em Curitiba. E o de Curitiba é o segundo maior do mundo. Ele só não é maior que o do Egito. Nossa! É bem bacana, assim, é bem legal. E também, você sabe que até quando a gente começou a elaborar esse espaço, a gente chamou algumas pessoas, né, importantes, assim, na cidade, pessoas da área da animação, da ilustração digital e dos games. E a pessoa mais representativa aqui na área de games era o Bruno, que é o coordenador desse curso de jogos digitais da PUC. E a gente falou para ele, o que esse espaço serviria legal para a classe dos gamers aqui de Curitiba? E daí ele falou, Fulvio, pra gente, né, tipo, o que seria mais legal o espaço é para que a população tivesse contato com esses jogos. Porque a gente tem uma produção gigantesca, enorme, só que às vezes fica muito na bolha, assim, sabe? Na bolha dos próprios desenvolvedores de jogos. Então, por isso que a gente fez essa sala aí para a população poder jogar gratuitamente e conhecer os jogos digitais aqui da cidade, sabe? Assim como muito a gente legal também... a iniciativa, cara. Muito legal. Acho que a maioria da produção que tem aqui no Brasil, inclusive não só de games, mas de cinema e quadrinhos também, fica muito nisso, né, cara? A gente produz, a gente consegue sair ali, né, e de repente
gente quer realizar o sonho de trabalhar na área, mas isso não chega no grande público, né? É legal demais essa ideia que vocês tiveram de ter esse espaço para apresentar para o grande público esses jogos que são de vocês aí mesmo, né? Muito bacana. Não, com certeza. E sabe o que eu acho que é uma das coisas mais legais aqui de Curitiba, dessa que a gente chama, né, da comunidade geek, sei lá, que ela engloba dela, ela é mais do que só os quadrinhos, né? Ela é quadrinho, games, Sim. animação, cartoon, caricatura. É um engajamento, assim, a gente tem uma coisa que é chamada setorial de ilustração, sabe? É como se fosse uma associação de ilustração e cultura geek, assim, né? E aqui em Curitiba tem umas conferências de cultura, que é como se fossem umas conferências públicas de cultura, sabe? E já faz mais de 10 anos que a classe se organizou para participar dessas conferências, né? Então a gente se organiza, a gente faz a nossa conferência específica da nossa área e depois a gente faz uma delegação para participar da Conferência de Cultura. Então, nessa conferência, a gente já solicitou o edital específico de quadrinhos, que aqui a gente, da Gibiteca, coordena um edital de produção de quadrinhos. Então, todo ano abre o edital e é dado verba para que sejam produzidos 10 quadrinhos, que são lançados na Gibiteca, assim, né? Então, todo ano... E esse edital, ele meio que só rola aqui em Curitiba, específico. E ele não é um edital que tem que captar verba, nada. A pessoa que passa já ganha verba para produzir já na hora, assim, sabe? Ela tem um ano para fazer quadrinho. Mas isso tudo foi pedido nessas conferências de cultura, sabe? Essa organização da classe. Entendi. E esse espaço de jogos também foi solicitado na conferência de cultura, sabe? Essa conferência era tipo um espaço aberto para galera levar ideias novas, e aí isso pode ser desenvolvido para virar um edital, alguma coisa assim. Essa é a ideia desse evento, digamos assim? Essas consultas públicas que rolam, assim, que a prefeitura às vezes sei. É mais ou menos isso, só que especificamente na área de arte, de cultura, né? Ela funciona, a logística é mais ou menos assim, por exemplo, cada classe artística faz a sua conferência, por exemplo, teatro, dança, música, e conforme a quantidade de pessoas que eles juntam na conferência específica, eles têm direito de uma quantidade de delegados na conferência geral. Então, por exemplo, a Gibiteca fez uma, juntou 150 quadrinistas. Então, ele tinha direito de 15 delegados na conferência geral. Mais ou menos isso. E daí, esses 15 delegados ficavam solicitando coisas lá e tal. E como eu falei, a gente teve, há 10 anos atrás, participou da conferência, a gente solicitou 5 coisas, que foi o edital, o espaço de Riachuelo, um prédio maior para a Gibiteca, e todas as 5 coisas a gente foi concedidas pra gente, sabe? Foi bem bacana. Mas tudo graças a essa articulação da área, da classe, assim, sabe? Então é aí que a gente conseguiu essas coisas, assim, sabe? Por isso que eu acho que tá indo tão bem, assim, nossa área. Esse edital, ele já dá um up, assim, na produção local aqui também, sabe? Ele tem vários autores aqui, tipo o Calimã, a Lark, vários, assim, que já usaram, né, o edital da Gibiteca para produzir seus quadrinhos, assim, sabe? Pô, legal, eu acho que seria muito bacana outras cidades, né, outros estados também, tipo assim, se envolverem mais nesse tipo de iniciativa, né? Porque, assim, a nível de... Não sei se o Giovanni sabe de algum outro projeto parecido em alguma outra cidade, assim, que movimenta tão forte, assim, a cultura, né? A gente escuta falar aqui com outros organizadores, né? Que na verdade é sempre muito difícil quando você, como um produtor cultural, seja para organizar um evento, para lançar um quadrinho, para desenvolver um game, é sempre muito burocrático, né? A impressão que eu tenho aqui em Curitiba, a Gibiteca acaba sendo um núcleo, meio que quase que um agente ali que fica no meio de campo ali, né? Entre o cara que quer produzir um conteúdo e o governo, digamos assim, né? Que cede espaço, cede questões de verba por edital, enfim. Eu acho que realmente é um exemplo a se seguir aí, essa iniciativa da a gente chama de Gibiteca. Né, um polo cultural. E outra coisa bacana também é em relação aos eventos, né? Entrando... Que a gente tem os eventos da Gibiteca, que acontecem lá dentro do nosso espaço, que eu falei que esse prédio aí de 500 metros quadrados, mas a Gibiteca também, ela funciona como você falou, como esse meio de campo entre o pessoal da produção, que produz grandes eventos aqui na cidade e a prefeitura, mais ou menos isso, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim, 2 exemplos grandes, que são 2 eventos que tem mais de 30 mil pessoas, que tem mais de 30 mil pessoas aqui em Curitiba. Um é a Bienal de Quadrinhos e a outra é a Zumbi Walk. Não sei se já ouviram falar na Zumbi Walk de Curitiba, assim, sabe? De Curitiba, não. Então, ele é bem legal. Assim, que até em Curitiba, assim, a Zumbi Walk, ele é um evento de carnaval que é maior que o carnaval de Curitiba, né? Legal. Assim, é bem bacana, assim, sabe? Ele já vai fazer 20 anos.
Ele faz 20 anos que existe, assim, sabe? Ele é bem, bem antigo e ele é muito legal, ele é gigantesco, gigantesco. Se eu não me engano, até eu vi os números que teve o carnaval agora há pouco tempo, é que a última Zumbi Walk chegou a 40 mil pessoas, assim, sabe? Ele é gigantesco, gigantesco, assim, e ele funciona mais ou menos assim, ele é um evento que aqui em Curitiba tem o Calçadão, é Rua 15, né, que começa na Boca Maldita e vai até a Universidade Federal do Paraná. Ele é um evento de rock, assim, um evento que tem um palco num lugar da cidade, outro palco em outro lugar e tem uma caminhada que vai de um lugar a outro, então toca rock num deles tem um lugar, digamos assim, que é mais a concentração, que o pessoal vai com as fantasias, que são as fantasias incríveis, sempre com as temáticas de terror. Eu apresento esse evento, eu fico lá no palco apresentando, e daí tem apresentações de dança, então tem uma espécie de flash mob gigantesco do Thriller do Michael Jackson, tem uma dança do ventre, tem várias apresentações de dança nesse primeiro ponto. E daí no segundo ponto, tem um palco gigantesco lá que tem vários shows de bandas locais, né? De bandas autorais, a maior parte, assim, mas sempre com essa temática de terror. Eu faço lá, entre um show e outro, eu faço umas sorteio de brindes, uns patrocinadores lá que a gente consegue, mas é um evento que cresceu muito, 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 assim, sabe? Só que, assim, quem organiza o evento é uma pessoa chamada Flávia, que é ela que criou o evento lá 20 anos atrás, em 2007, e as coisas que ela consegue da prefeitura, quem intermedia é a Gibiteca, mais ou menos isso. Então, por exemplo, a prefeitura monta esses palcos, ela coloca o som, coloca a luz, coloca o segurança, coloca os banheiros, coloca, sabe? Todas essas coisas eu que fico lá, eu que fico articulando lá a prefeitura com a Zumbi Walk. Mais ou menos assim que funciona. E é como eu falei, um evento monstruoso, vai muito mais gente nessa Zumbi Walk, nesse evento, do que no Carnaval da Avenida, que é o carnaval igual tem em tudo que é lugar, né? Filho de escola de samba e tal, né? Que aqui em Curitiba tem, né? Não é tão grande como em São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem lá, né? Na avenida lá onde passam as escolas de samba e tudo mais, como acontece nos outros lugares. Então esse é um exemplo. O outro exemplo é a Bienal de Quadrinhos, que é mais ou menos parecido, assim, né? A Bienal de Quadrinhos é uma empresa que faz, né? Que já foi a Norte, agora é Núcleo, né? Ele começou com o José Guiar, não sei se vocês conhecem, algum quadrinista famoso aqui, José Guiar e o Fabrício Adriani. O Fabrício ainda está envolvido, só que agora o José Guiar não está mais, é a Luciana que produz. Não é uma pessoa da área de quadrinhos, assim, né? Ela tem a Métier, que é a dona da Itiban, que é uma loja que é a curadora, e sempre tem outros curadores de outras partes do Brasil, né? A gente da Gibitex também sempre dá uma super consultoria daquilo que foi lançado nos últimos anos, até para eles montarem a programação, mas daí a Bienal de Quadrinhos, ela acontece nos espaços da prefeitura, sabe? Então, por exemplo, na última edição, por exemplo, teve uma residência artística, né? Que aconteceu na Gibiteca de Curitiba, e daí a exposição deles aconteceu lá. Tem oficinas que aconteceram lá no Estúdio Riachuelo, que é espaço novo, na Cine Passeio, que é um outro espaço da prefeitura. Só o evento principal esse ano, ele aconteceu no espaço do Estado. Mas aí, assim, é sempre assim, né? Então, como eu falei, a Gibiteca que está nesse meio de campo particular, entre essa empresa particular que produz a Bienal de Quadrinho e esses espaços onde acontece o evento, sabe? Então, eu dei desses dois exemplos, que são os dois maiores eventos, né? Mas tem vários outros, assim, tem o Shinobi Spirit, que também é um evento que tem uma parceria. O Shinobi Spirit é um evento de cosplay enorme aqui em Curitiba, que também normalmente... Esse eu já ouvi falar, Esse a gente, sempre que aparece algum movimento deles para um evento, a gente inclui ele lá no calendário nerd lá para divulgar. Esse eu conhecia. Então, o Shinobi, ele é um pouco menor que a Bienal e que a Zumbi Walk, assim, né? E o Shinobi também, a gente já teve uma participação maior, a gente já montou mesas, montou stand, só que o Shinobi, a questão do Shinobi é que ele é um evento pago, né? E a gente, na Gibiteca, tudo que faz envolvido com a Gibiteca é gratuito, sabe? Todos os eventos. Entendi. Então, por isso que a gente, né, que nem eu falei, a gente ainda tem uma parceria, divulga e tudo mais, só que não é tão grande pela questão de ser um evento pago, porque tanto a Zumbi Walk, a Bienal, tudo na Gibiteca é gratuito, então por isso que a gente não tem esse aprofundamento tão grande. A gente tinha também um outro evento parecido com o Shinobi, que chamava Geek City, que era um evento também bem grande, um evento que já trouxe a Millie Molly Brown, do Stranger Things, já trouxe a do Walking Dead, já trouxe
também é um evento que é o mais parecido com o CCXP, que já teve aqui em Curitiba, e também a gente tinha lá uma super parceria com esse evento, também articulava, né, a questão do evento com a prefeitura e tal. Daí teve o JediCon, que eu... Pra você ter uma ideia, tinha uma época, eu até parei de fazer isso, que eu comecei a ficar sem perna pra fazer isso, que a gente fazia o calendário nerd de Curitiba, que era bem... Legal. A gente tem, na verdade, no final das contas, tem 25 produtores tinha, né, na época que a gente fazia isso, que a gente parou até na pandemia, mas a gente fazia essa reunião desses 25 produtores de eventos aqui de Curitiba, sempre no finalzinho do ano, lá final de dezembro, e a gente montava o calendário do outro ano, assim, sabe? E daí era legal que nessa reunião... não, era bem bacana, mas nessa reunião a gente fazia assim, e às vezes batia evento, por exemplo, tinha o Shinobi que queria fazer o evento no mesmo dia que batia com o JediCon, o Bienal de Quadrinhos já bateu o evento com o Geek City, sabe? Então a gente tentava articular para que não acontecesse isso, e montava um calendáriozão, assim, anual, e era bem bacana. Só que o problema é que o fato da gente fazer essa articulação meio que vinculava muito a gente. Imagina assim, era uma montoeira de eventos, assim, sabe? Era evento praticamente todo final de semana. E daí a gente acabava ficando comprometido de participar desses eventos, e a gente não conseguia, assim, atender a Gibiteca e os eventos, entendeu? Porque sempre, assim, um evento a gente tinha uma exposição, outro evento a gente tinha um stand, outro evento... E geralmente eles são sábado, e sábado é o dia que a Gibiteca mais bomba, assim, né? O dia que também acontece... Então a gente não conseguia atender a Gibiteca e os eventos. Então eu parei de fazer esse calendário aí, porque era, que eu falei, era uma forma que a gente ficava muito vinculado, muito amarrado com os eventos. Ele tem esses eventos, que nem a Bienal de Quadrinhos, que a gente continua fazendo, né, que a gente chama dos eventos oficiais, do calendário oficial da cidade e tal, mas daí os outros, que eram um pouco menores, a gente parou de participar, assim, sabe? Entendi. Mas é mais ou menos isso, assim, sabe? E também, isso também mostra como a gente tem bastante evento dessa área. Nossa, a gente tem evento de tudo que é coisa, evento de troca de figurinha, evento de colecionador, evento de... Legal, evento de fadas, evento de RPG, a gente tem uns eventos bem fortes de RPG, sabe? Tem vários eventos de várias coisas, assim, né? E assim, esse que nem eu falei, esse calendário nerd de Curitiba, a gente fez até a pandemia, né? Daí quando aconteceu a pandemia, até com a pandemia, vários desses eventos deixaram de acontecer, né? Daí a gente meio que só tá com o Caso Milwaukee, com a Bienal de Quadrinhos e com o Shinobi, né? A gente faz alguma coisinha, o JediCon, a gente também sempre faz alguma ação, mas mais com esses poucos mesmo pra gente ter perna. Legal. Eu imagino o trabalho que não dá organizar 3, 4 eventos, como você comentou aí, que os que mantiveram são difíceis. Fazer uma organização de um ano para 25 produções, realmente é puxado, é puxado. Não, é bem complicado, é bem complicado. Aí, como eu falei, passou a pandemia, eu falei, não, vamos focar agora só na Gibiteca mesmo. Ainda mais que abriu um novo espaço na estúdio, já é uma correria, entendeu? E a gente, assim, tem uma questão que é um espaço da prefeitura, né? A Fundação Cultural é tipo a Secretaria de Cultura Municipal. Não tem concurso na Secretaria desde 96. Desde 1996 não tem concurso. Nossa. E assim, eu trabalho assim na Gibiteca, eu sou coordenador da Gibiteca e do estúdio. Eu tenho uma pessoa que trabalha na Gibiteca, que é a Rosalina, que tem quase 70 anos. E eu tenho uma pessoa que trabalha no Estúdio Riachuelo, que é funcionária, que é a Márcia. Inclusive a Márcia, ela nos anos 90, do começo de 2000, ela foi coordenadora da Gibiteca, sabe? Eu era o estagiário dela. Mas a Márcia tem mais de 45 anos de trabalho na Fundação Cultural Curitiba. Então tem esse problema grave de pessoal, assim, sabe? E fora isso, eu só tenho estagiário. Eu tenho um funcionário em cada espaço e estagiários. Mais nada, assim. Então, sabe, é meio sofrido, assim, pra lidar, pra tocar tudo isso, assim, sabe? Agora, é uma baita logística aí, né? Ixi, nem fale, assim, sabe? Então a gente tem esse problema grave de pessoal e tal, e não tem concurso público desde 96. Eu mesmo não sou concursado da Fundação Cultural, né? Eu sou transferido de outro setor da prefeitura para a Fundação Cultural, para trabalhar na Gibiteca. Entendi. Entendeu? E daí então é meio correria, ainda mais com esse monte de ações que acontece. Mas, né, falando até de programação, um evento que a gente também, o ano que vem, já vai fazer a 5ª edição é do Halloween. É bem legal esse evento do Halloween, que a gente começou fazendo em parceria com a Calafrio lá, sabe? Sei. Que a ideia é mais ou menos assim. A gente
chama alguns pesquisadores aqui da cidade para contar histórias, geralmente histórias que têm essa temática meio de terror, de uma questão mais sombria. Então são vários. A gente tem uma pessoa que essa sempre participa, que é uma pesquisadora do cemitério municipal de Curitiba, que ela faz visitas guiadas no cemitério. Então ela que legal. É super legal. Ele é até super concorrido, essas visitas guiadas. Mas ela sempre vai nesse evento, daí a gente faz assim um bate-papo dela com outros pesquisadores, outras pessoas. Mais ou menos assim, começa umas 7 da noite, vai até umas 10, e a gente passa o resto da madrugada produzindo um quadrinho. E daí no final, geralmente o pessoal que frequenta são os quadrinistas aqui da cidade, no final a Calafrio publica essa revista. Daí a gente já fez uma madrugada na Gibiteca, uma madrugada no cemitério municipal, que a gente passou no cemitério municipal, que ela contou as histórias ali, mostrando cada um dos túmulos. Daí depois a gente passou a madrugada numa das criptas lá onde acontecem os velórios, né? Produzindo quadrinho. Caramba, que pesado, cara. Muito bom, muito bom. Mas é super legal, assim, super legal. Geralmente eu que faço essa edição, que organizo qual história, quem vai desenhar, quem vai escrever, Fantástico, cara. Não, e é super legal. Então, todas essas revistas tem pra vender lá na Calafrio, lá, sabe? A primeira foi o Halloween da Gibiteca, a segunda foi o Perdidos no Cemitério, que foi essa que a gente passou a madrugada no cemitério. Daí a terceira edição a gente fez uma de zines, cada um produziu um zine, e a última, que daí a última cresceu um monte, porque a última daí a gente fez parceria, sim, era a Gibiteca, o Estúdio Riachuelo e o Cine Passeio, que o Cine Passeio também é um espaço muito legal, que inaugurou aqui nos últimos anos, aqui em Curitiba, que é um cinema de rua. E sabe que cinema de rua meio que morreu uma época, né? E aqui em Curitiba inaugurou esse Cine Passeio, que é um cinema que, nossa, ele bomba muito, ele tá sempre lotado, que é um cinema, assim, ele é de rua, mas ele abriu num formato de shopping, assim, que ele tem um café, sei que ele vive lotado, igual agora que é época de Oscar, tá passando todos os filmes de Oscar lá e tal, mas é um cinema que deu muito certo aqui em Curitiba, e ele é do lado da Gibiteca, ele só atravessa a rua, assim, né? Então a gente fez os 3 espaços, um Halloween que tinha 15 ações. Então tinha lá um espaço só de jogar jogos de terror, que os jogos foram criados para o evento, um espaço só de animações de terror, essa ação que a gente faz de passar a madrugada fazendo quadrinho. No final tinham 15 eventos, assim. E a gente faz um passaporte que para cada uma das ações que a pessoa participa, a gente vai carimbando, quem fecha o passaporte a gente dá um prêmio. Mas é um evento bem bacana, assim, que a gente ano que vem já vai fazer a 5ª edição. E é legal isso também, né, que cada edição finaliza numa publicação. Isso é muito bacana, esse movimento todo que vocês estão fazendo. É um movimento cultural mesmo, de envolver as pessoas interessadas não só em acompanhar esse universo, mas em produzir. E eu tenho uma pergunta, Fulvio. Você acredita que esses eventos todos e essa diversidade que você consegue trazer envolvendo a Gibiteca, o cinema e também o espaço em Riachuelo que você mencionou, consegue renovar o público e trazer mais gente para poder visitar a Gibiteca, ler mais quadrinhos, conhecer obras, conhecer os games? Ou você sente que ainda fica preso num nicho ali, que são sempre as mesmas pessoas, as pessoas já estão na comunidade? Ixi, com certeza. Eu até sinto muito isso, assim, às vezes tem alguém que, sei lá, lançou alguma publicação, lançou alguma coisa, depois a gente não, sabe, no outro ano já é outra galera, assim. É claro que tem um ou outro, né, que se destacam, como eu já citei lá, a Lark, o Calimã, o Mongerran, o Yoshi, né, que a gente sempre vê, sempre tá ali na mídia. Mas a gente vê que se renova pra caramba, assim, sabe? Sempre, todo ano tem uma galera, e principalmente agora nesses últimos, que a gente teve a inauguração do Estúdio Riachuelo, né? E é bacana com isso também, né? Que a gente tá fazendo essas parcerias com essas outras linguagens, como o Cine Passeio, né? Daí já puxa uma outra galera ali pro evento, assim, sabe? Muito, muito legal mesmo, assim. Muito bacana mesmo, e sempre rola essa renovação. Isso é bacana, cara. E qual que é o público da Gibiteca hoje, quando não tá acontecendo eventos? Quando não tá, ele é muito diversificado, sabe? Ele é bem engraçado isso, assim, né? Tem uma coisa que a gente sempre comenta, que as pessoas imaginam que o público é muito criança, sabe? E não é. Tipo, a grande maior parte das pessoas que vão na Gibiteca não é criança. A gente tem um horário específico, que é o sábado, principalmente de manhã, que a gente tem um fluxo enorme de criança. A gente também recebe escolas, né? E daí escola geralmente é criança. Mas a maior parte do público que vai na Gibiteca não... Ele varia muito, assim, também com esses eventos que acontecem, assim, né? Às vezes, sei lá, tem um evento de RPG, é um público, tem um evento de lançamento de quadrinho é outro, que daí envolve até a classe dos quadrinistas e tal, né?
Daí a gente tem também algumas sessões de desenho com modelo vivo, que acontece toda sexta-feira na Gibiteca. Daí é um outro público também, que também são desenhistas, mas é outra galera, assim, sabe? Então é bacana isso, que ela vai oscilando entre vários públicos diferentes, vocês deu pra entender, assim, sabe? Isso é excelente, cara. Diversidade de público, várias pessoas se interessando por quadrinhos, isso é muito bacana. Achei, até o Mac perguntou, né? Realmente, acho que é um cenário muito exclusivo, assim, dos cenários que a gente já ouviu aqui, assim, tão diversificado, tanta gente envolvida, tanta gente participando, tanto dos eventos quanto visitando a Gibiteca, muito legal, acho que vocês conseguiram alcançar por aí, cara. Especialmente aqui em São Paulo, isso é muito nichado, assim, poucas pessoas ficam sabendo desses espaços, desses eventos, não é algo tão democrático, assim, sabe? Uhum. É uma coisa, eu também, tanto a gente conheceu lá no Fuzue, eu fico meio por dentro, assim, da cena aí em São Paulo, e eu sinto também essa coisa meio, como é que eu vou dizer, aqui em Curitiba é como se tudo concentrasse na Gibiteca, assim, sabe? Ele tem, até a gente tem, além da Gibiteca, a Itiban, que eu comentei com vocês, que é uma comic shop, sabe? É bem grande, bem legal, que a Itiban também, ela é quase um centro cultural, porque eles também fazem lançamentos, fazem leitura, análise de quadrinhos, assim, eles fazem um monte de ações, assim, sabe? E também, mas é meio que o mesmo público, assim, a mesma galera que vai na Itiban é a galera que vai na Gibiteca, os quadristas são os mesmos, então concentra muito, assim, nesses dois espaços, né? E eu vejo que São Paulo já não, assim, tem um evento com uma galera, daí tem um outro evento com outra galera, eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Não, faz bastante sentido, cara, é isso mesmo, é sempre as mesmas pessoas e não tem rotação de público, né, aqui nos eventos aqui em São Paulo. Isso é uma coisa que entristece a gente que produz, a gente que tem espaço nesses eventos, né, como expositor e tal, até pra gente que vai. Não tem muita novidade, né, e consequentemente que os eventos foram se extinguindo. A gente tem cada vez menos opções de eventos, desses menores, né, claro. Porque justamente não tem renovação de público, né? Realmente a gente tem que pegar de exemplo o que vocês estão fazendo aí em Curitiba. Acho que alguma coisa parecida que eu já vi acontecer é no litoral de São Paulo, que eles também são bem democráticos lá com a produção, bem unidos, e eles divulgam bastante, e o povo, né, das cidades da Praia Grande, São Vicente, Santos, abraçam muito a produção local de quadrinhos. Por serem muito orgulhosos, né? Eles são muito bairristas lá aqui no litoral de São Paulo, então acho que isso gera esse orgulho da produção que eles têm ali embaixo, né? Mas ainda assim não é o nível de democracia que eu tô vendo que você tá mencionando aí pra gente. Muito legal. Então, o pessoal de Santos eu tenho contato, até me deu um branco agora a coordenadora lá da Gibiteca, mas é bem legal. Ele assim, na verdade, a gente tem poucas gibitecas no Brasil. Eu já conheci 15 gibitecas. Eu tenho também um hiperfoco em gibitecas. Assim. E daí eu já conheci 15 gibitecas no Brasil, e algumas delas, inclusive, eu fui para dar consultoria, assim, sabe? Que é, por exemplo, a de Manaus. A de Manaus, eles abriram uma super gibiteca lá, então tem poucas que tem, assim, por exemplo, que não é só uma biblioteca de quadrinhos, mas que promove eventos, promove cursos, promove, sabe, ações, assim. E é o caso da de Manaus, é o caso da de Santos, assim, sabe? A de Porto Alegre, também, final do ano, eu fui num evento lá, conheci a Gibiteca Porto Alegre, que é o Gibitier, o nome do evento. Ele é vinculado à Feira do Livro, a Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma feira gigantesca, ela é a maior feira a céu aberto do Brasil, sabe? Da América Latina, sei lá, eu sei que é gigantesca, e daí dentro dessa feira gigantesca tem uma tenda só da produção de quadrinhos, assim, sabe? De Manaus também, super legal, é a Semana de Quadrinhos de Manaus, né? Que virou Semana de Quadrinhos Amazonense, né? E também o lugar onde surgiu isso, o lugar que foi na Gibiteca lá de Manaus, assim, sabe? Então acho que sempre a Gibiteca tem esse papel bacana, assim, esse papel que não falei, de aglutinar, de chamar, de juntar as pessoas, delas se encontrarem para criar tudo isso, né? Realmente. Acho que Gibiteca tinha que ser uma coisa meio que, sei lá, quase que assim como tem algumas coisas de primeira necessidade dentro da cidade, né? Igreja, hospital, delegacia, tem que ter Gibiteca também. E uma coisa interessante também da questão da Gibiteca é que não tem a ver com o tamanho da cidade. Por exemplo, eu conheci uma Gibiteca incrível em Caçador, que é uma cidade do interior de, não sei se eu Nossa, de Santa Catarina. Não conhecia essa cidade, não. Eles foram na Gibiteca de Curitiba lá, né? É uma gibiteca que tem um espaço físico e eles montaram uma versão num tipo um trailer, assim, sabe? E daí essa gibiteca, a versão motorizada, eles vão em escolas e dão oficinas, mas é um trabalho super legal, assim, sabe? E é numa cidade pequena, assim, sabe? Então, às vezes, e daí aquilo também faz uma movimentação super legal, assim, né?
Então tem essa questão também, né? Que não tem, às vezes, a ver se, o tamanho da cidade de São Paulo com a questão dessa movimentação na área de quadrinho que tem a ver com a gibiteca, assim. Uhum. Não depende realmente só de uma cidade de grande porte, né? Uhum. Eu sinto, assim, por exemplo, eu não vejo essa... até assim, São Paulo, né? Claramente a gente tem, né? Bastante coisa, bastante... Mas, por exemplo, no Rio eu já não vejo tanto. Eu nem conheço a Gibiteca do Rio. Eu já fui em vários lugares. Eu até julho do ano passado eu passei no Rio de Janeiro, mas não vi, não pesquisei, assim, não vi nenhuma Gibiteca, assim, importante para visitar e tal, sabe? Legal. Coincidentemente, eu também estive em julho no Rio de Janeiro. Não sei se a gente foi pelo mesmo motivo. Não, mas eu fui só pra passear mesmo. Mas legal, como eu tenho esse hiperfoco, eu vou pra um lugar, eu já fico pesquisando de biblioteca do lugar, assim, sabe? Mas no caso do Rio, eu não achei. Também tem o caso de bibliotecas que tem o canto do gibi, né? Aí não é exatamente uma gibiteca, não é? Ele tem até, quando você pesquisa, tem várias bibliotecas que por exemplo, a de Belo Horizonte é mais ou menos assim, né? A de Porto Alegre também é mais ou menos, que não é o canto, né? Por exemplo, a de Porto Alegre é um espaço, uma parte. Você sabe que até em Curitiba mesmo tem também. Em Curitiba tem a Biblioteca Pública do Paraná, que dentro da Biblioteca Pública tem a gibiteca, que é um espaço, uma sala lá, que é uma gibiteca. E daí a de Belo Horizonte, mais ou menos assim, a de Porto Alegre e tal, sabe? Então é mais ou menos isso. E daí até pela restrição de espaço, às vezes não tem todos esses cursos e eventos por ser só uma sala, assim, né? Exato. Aqui em Santo André, São Paulo, que é a minha cidade, é assim, é uma biblioteca grande, e aí você tem meio que ali uma areazinha que tem umas 3, 4 prateleiras com gibis, né? É uma área bem pequena, eu já passei bastante lá, já dei bastante olhada, tinha bastante coisa legal, mas as coisas foram sumindo e tal, é uma pena. Isso é uma coisa importante. Isso também eu senti lá na de Belo Horizonte, que eu não sei se o pessoal empresta, o que é, mas que o acervo vai sumindo, sabe? A gente lá na Gibiteca não empresta acervo. A gente só empresta não, a gente troca, na verdade, aquilo que a gente já tem, sabe? O que tem repetido. Mas isso é uma questão também. Isso é um negócio legal, cara. Esse espaço até que leva pessoas para trocar gibis, né? Isso é bem bacana. A gente tem lá um espaço específico para trocar gibi. Daí a gente não empresta o acervo, porque a gente já viu em vários gibitecas que o acervo foi sumindo de... Parece que, eu não sei, é diferente de livro. Parece que quadrinho o pessoal não quer devolver. E não há meio que você pode ligar pra pessoa, a pessoa não traz mais de volta. Não sei, não. As gibitecas que eu vi que emprestam gibi, a própria gibiteca, essa que eu falei que é dentro da Biblioteca Pública do Paraná, é uma gibiteca que empresta gibis, e a gente mesmo, porque a gente, como tem o edital da gibiteca lá, né, a gente tem muito gibi, porque tem um 10% do que é publicado fica lá com a gente, sabe? Então a gente doa muito gibi e tal, e a gente sempre monta umas caixinhas lá para a gibiteca da Biblioteca Pública, que a gibiteca nossa é municipal e essa é estadual. E a gente leva lá e quando a gente volta não tem mais nada, porque o pessoal empresta e não devolve e tal, sabe? Então eu acho que não funciona. Eu acho que essas duas questões, eu acho que uma questão é de não emprestar e a outra questão é da gibiteca não ser uma sala na biblioteca. Da Gibiteca ser um espaço específico, que é o caso da Gibiteca de Santos, né? A Gibiteca de Santos também é um espaço que é só a Gibiteca, assim, né? Não é essa sala dentro da biblioteca pública. Eu acho que quando tem esse espaço designado, assim, o pessoal, sei lá, talvez leve mais a sério, ou talvez também tenha uma equipe, por menor que seja, focada em cuidar, né, do material da Gibiteca, né? Eu não sei aqui nesses espaços dentro das prefeituras, se, por exemplo, assim, nessa questão de emprestar, se tem um controle, digamos assim, como é feito com os livros e tal. Talvez o pessoal não veja muito valor, né? Porque, às vezes, não vê muito valor no gibi, né? E acaba não dando essa atenção que dá pros livros, né? É isso aí, Mike. O programa tá bom demais, mas a gente tem um recado imperdível aqui pra passar pra turma que tá ouvindo a gente, né? Passa aí esse recado. É isso aí, Giovanni. Realmente, tem um recado muito importante aqui que eu não posso deixar de falar, que é do clube de membros do Calendário Nerd. Sim, a gente também possui um clube de membros, onde, além de você apoiar a nossa iniciativa e manter o projeto de pé, você ainda concorre a kits de prêmios e muitos benefícios. Por apenas R$ 7,90 por mês ou um pagamento anual com desconto, você já está participando. Os kits não são fraquinhos, não. Estou falando de kits avaliados em até R$ 1.000 em prêmios. Tem quadrinhos, action figures, cards, pixel art e muito mais.
mais. Então, pessoal, se você quer dar essa moral aí pro Calendário Nerd, apoiar a gente aí com esse valorzinho simbólico, né? E ainda você corre o risco de levar para casa aí muita nerdice bacana. Então, esse é o recado, pessoal. Vamos lá e participe do clube de membros. Mike, eu já conferi alguns prêmios que participaram, alguns kits, e olha, me deu vontade de ir lá fazer parte desse clube de membros também, viu? Tô correndo lá agora, inclusive, para não perder o próximo. No caso de material para Gibiteca, Fulvio, vocês recebem doação? Como é que funciona? Se alguém quiser doar para a biblioteca, como é que vocês adquirem gibis para a biblioteca? Exatamente. A gente não tem, assim, a gente não costuma comprar, a gente nem tem uma verba destinada para isso, né? A gente recebe doação, mas a gente não tem do que reclamar, assim. A gente recebe bastante doação de publicação, a gente recebe, assim, inclusive doação legal de gibi encadernado, gibi que você vê em livraria, em banca, legal. Sabe? A gente não tem o que reclamar do nosso acervo. E uma coisa maravilhosa que acontece também é que quando tem a Bienal de Quadrinhos, que a Bienal de Quadrinhos vem muita gente aqui para Curitiba, sabe? Eu não sei se é 300 expositores, 400, sei lá, mas é muita gente que vem para cá, sabe? Cada pessoa que expõe precisa doar para a Gibiteca seus quadrinhos, sabe? É uma norma lá da Bienal de Quadrinhos, então todo mundo doa gibi para a Gibiteca lá, então a gente fica muito atualizado, principalmente de material autoral, né? Que é o que o pessoal vende na Bienal de Quadrinhos, sabe? Então a gente fica sempre atualizado, assim, é bem legal mesmo. Bem legal. Né? Então. E vai meio que ver se retroalimentando, né? Vai participando de evento, aí o evento recebe o material vai para vocês. Legal, legal. E isso sabe que é legal, assim, né? Eu também, assim, por ser quadrinista, eu também vou em vários eventos, né? Na FIC, eu fui pra João Pessoa, pra Porto Alegre, pra Manaus, e sempre o pessoal me veio falar, porque daí o pessoal já como se fosse assim, sabe essa ação que acontece na Bienal de Quadrinhos, que cada expositor doa os quadrinhos pra Gibiteca, parece que não acaba nunca. Eu vou pra Manaus, o pessoal me vê e fala, aqui pra Gibiteca. Eu vou pra cada lugar que eu vou, o pessoal doa. Que legal. Quadrinhos. Legal. Você já é conhecido por isso, né? Você falou que foi pra João Pessoa, você deu uma passada no Imagine Land, é isso? Não, imagina. É aquele evento que acontece? Isso. Não. Eu não. Eu ouvi falar desse evento, mas eu não participei. Acho que na época que eu fui não era a época do. Eu conhecia a Gibiteca que tem lá, sabe? Tem uma Gibiteca lá. Conheci o coordenador na época, mas eu não. Eu até quando eu fui pra João Pessoa, quer ver, ó? Eu fui num evento que era uma espécie de virada cultural, sabe? Assim, que era um evento que tinha vários shows em vários pontos da cidade. Legal. E ele era dividido temas, assim, sabe? Por temas de... tinha parte de música, parte de artes visuais. E eu, inclusive, eu nem fui pra parte de quadrinhos, sabia? Porque eu faço grafite também. Nossa! Eu até durante muitos anos, os meus quadrinhos eram feitos com spray, assim, sabe? Eu fazia tudo com spray. Principalmente esses de terror, era tudo eu uso uma técnica que chama stencil, né? Que eu corto o molde, passo spray, assim. Então tem vários quadrinhos que eu fiz assim. Eu fui pra parte de grafite, mas eu fui visitar a parte de quadrinho também, sabe? Que tava lá a Milena, tava lá o pessoal de lá. O pessoal de lá e o pessoal que morava bem perto, assim, participando, e daí eu conheci lá a Gibiteca, conheci o fundador da Gibiteca lá, tudo, assim, sabe? Bem bacana, isso também tem um movimento bem legal lá. Eu ia falar que, assim, que é legal você ter essa oportunidade de ser chamado, né, para dar consultoria em outras gibitecas, né, em conhecer outras gibitecas ao redor do país, né, porque ao mesmo tempo que você pode levar a sua experiência, né, você pode também pegar alguma coisa de volta, né, levar alguma coisa de volta para Curitiba do que você vai aprendendo nessas viagens que você faz aí conhecendo outras gibitecas, né? Ah, não, com certeza. Nossa, tem muita coisa que eu aprendi. Sabe, o jeito de guardar, o jeito de arrumar, o jeito de... Nossa, tem muita coisa. É uma troca, assim. É uma troca mesmo. E a gente tem... Você sabe que até quando eu fui para Manaus, eu dei uma palestra lá pro curso de biblioteconomia, assim, sabe? Uma galera lá, bem legal, biblioteconomia. Porque a forma de guardar a gibi da Gibiteca, a gente meio que inventou, assim, sabe? Que, por exemplo, a gente inventou... Não é que inventou, mas essa forma de dividir, que, por exemplo, na Gibiteca tem, assim, cada sala tem um tema. Então, tem a sala dos comics, né? Dos quadrinhos de heróis, que a gente chama, né? Os quadrinhos da Marvel, DC, Bonelli,
L. Então, os comics. Tem a sala dos graphic novels, a sala dos mangás, dos cartoons, dos nacionais, dos curitibanos. Então, a gente fez essa divisão e que a gente tem um sistema de registro, né, que chama Pérgamo. E daí a gente criou essas divisões, essa separação, essas categorias, e que a gente foi passando para essas outras bibliotecas que a gente foi conhecendo. Excelente, excelente. Os gibis raros também tem uma seção de raros que a gente estipulou que raro era aquilo que era muito anterior aos anos 60, sabe? Então, mais ou menos isso. E é o que a gente foi, como eu falei, passando já. A gente já teve pessoas que fizeram assim, TCC, projeto da área de biblioteconomia, a partir dessa forma que a gente inventou de guardar, de registrar os quadrinhos. E o que tem mais procura lá na Gibiteca hoje de gibis? Então, é bem engraçado. É bem diferente, mas tem coisas que são, né, que são super procuradas. Uma coisa que foi bem engraçada, assim, que eu só me liguei quando eu virei coordenador mesmo, que eu acompanhei mais de perto o fluxo do que era mais lido, que é Tex. eu nunca fui tão ligado. Nunca fui tão ligado em Tex, mas eu fiquei impressionado como o povo vai ler Tex, sabe? E é engraçado, sabe o que é legal do Tex? Que é assim, por exemplo, assim, eu falei, a gente tem os vários cursos, né? E os cursos, tipo, tem gente de tudo que é idade, mas a maior parte é adolescente, assim, né? Então tem as pessoas que vão fazer curso e acabam lendo mangá, né? Então elas vão fazer curso e acabam lendo mangá. Mas o público do Tex é um público que é um público mais velho, né? Um público de, geralmente, homens mais velhos, que é um público que tem uma cultura de sair de casa para ler gibi, sabe? Porque hoje em dia tem muita gente que lê na internet, sabe? Então, tem esses sites que você paga lá e lê e tal. Agora, esse é uma pessoa que se criou saindo de casa para chegar numa biblioteca, numa gibiteca e ler, né? E é o público que lê Tex. Quando eu digo Tex, Bonelli, assim, Bonelli de uma forma geral. Porque o público adolescente já é um pouco diferente. É o público que vai para um evento e acaba lendo, vai fazer curso e acaba lendo, né? Então é mais ou menos isso. Assim. Então a gente tem, como eu falei, mangá, a gente tem muita gente que vai ver Mônica, né? Principalmente família, que eu falei que vai nos sábados, né? Que é legal porque, assim, a família vai, lê Mônica, mas sempre o pai geralmente mostra, gente, isso aqui eu lia quando era criança, e mostra lá Garfield, Asterix, outras coisas, assim, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é mangá, Tex, as graphic novels, né? Agora tá muito... E é legal, porque agora também a gente tem... Eu acho que tem um fluxo legal de muita gente querendo ler graphic novel, material autoral, assim, também. Cada vez mais. Eu acho que bem também por causa dessa questão desses vários lançamentos que são autorais, né? Então a gente também criou essa cultura de se ler o material autoral. Eu tenho me aventurado cada vez mais, né? Por mim, assim, falando por mim, eu tenho me aventurado mais, assim, em material autoral e nacional, né? Participando, assim, com mais regularidade de eventos com artistial e assim, acabou meio que indo para esse lado, né? De cada vez consumir mais e mais material nacional, né? Eu não sei, eu acho que é meio natural também. Com o fato de frequentar muitos eventos que acontecem, a gente vai com frequência nas pessoas e ficando cada vez mais interessado, né, nesse material autoral, material das pessoas que você acaba conhecendo, e menos de mangá, herói, e das coisas de senso comum, assim, de grande massa, né? Você sabe que eu sinto até assim, aqui principalmente, como eu falei, né, de Curitiba, que teve esse boom de publicação. Então a gente teve esse volume grande, mas que nesse primeiro momento ele puxava muito da questão de querer fazer alguma coisa parecida com aquilo que vende muito, de fazer herói, de fazer mangá. E agora eu acho que já está no momento desse de amadurecimento, assim, né? De quadrinho autoral. Eu sinto até pelos gibis que são selecionados nos editais da Gibiteca. Que, por exemplo, a última leva, que saiu no final do ano, quase todos os quadrinhos selecionados tinham, sabe, temática social, assim. Um quadrinho que falava da questão indígena, quadrinho que falava da questão LGBT, quadrinho que falava da questão do afro, até da questão do próprio autismo, né? Que eu, sabe, não sei, que cada mais envereda mais por essa coisa um pouco mais profunda, assim, sabe? Então eu senti isso. Acho que agora a nossa fase aqui é essa fase que de amadurecimento, sabe, de criar um quadrinho cada vez mais cabeça, assim, digamos assim. Eu tenho a impressão de ser um fluxo natural mesmo, né, como você comentou, né, às vezes a questão do próprio amadurecimento, né, a gente vai buscando temas um pouco mais complexos, é sempre bom você dar uma lidinha num negócio ali que é só legal, né,
porrada, tiro, bomba, não sei o que e tal, mas vira e mexe você quer uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, né? E talvez sem tanta carga cronológica, né? Porque uma coisa que eu falo que pesa pra mim na leitura de títulos mainstreams, assim, é às vezes você tentar ler uma coisa nova e você tem uma carga cronológica muito grande de conteúdo para absorver, né? Que é o que, na minha opinião, acho que tá fazendo diferença nos mangás. Eu não sei se você viu, Fulvio, recentemente, uma pesquisa que saiu em várias mídias aí, falando que o consumo de mangá é quase 50% do que o pessoal tem lido, né? E o mangá, tirando, claro, One Piece e outros Naruto, que são gigantescos, os mangás, eles são mais curtos, né? Eu acho que acaba trazendo uma proximidade maior da galera, né? Pra esse formato, né? Pra esse tipo de quadrinho, digamos assim. Não, com certeza, eu concordo sim. E eu acho que é mesmo os mangás, fala assim, né, de gibi, mas eles também estão entrando meio nessa, né, de tá se aprofundando mais, assim, sabe? Mas isso que eu tava falando também dessa questão que eu falei, ele teve o boom do volume e agora tá indo pra questão do aprofundamento e do refinamento, digamos assim. Até do público, era engraçado, assim, quando, assim, se a gente pegar lá 2001, quando eu comecei a fazer estágio na biblioteca e comecei a produzir quadrinho e tal, que tinha um perfil, assim, esse público, né? Que era um perfil, assim, que, por exemplo, não tinha autoras mulheres. Era tudo, sabe? Só tinha autores homens, geralmente puxava para essas linhas. Parecia herói, parecia Conan, parecia, sabe? Sempre meio... E agora não, agora cada vez mais você participa desses eventos, nossa, é muito diverso, assim, sabe? A gente também sentiu, porque a gente tem lá o Dia do Quadrinho Nacional, Dia do Desenho, a gente sempre faz um debate, né? E no começo também, era um debate que tinha sido lançado, agora a gente já começou a fazer esses debates específicos, assim, debate sobre o quadrinho feito por mulheres, debate sobre os quadrinhos afro, os quadrinhos com a questão PCD, quadrinhos, sabe? Cada vez ficou mais diverso. E hoje em dia você tem um evento lá, nossa, tem tudo que é tipo de autor, é muito, muito bacana, assim. Muito legal mesmo ver isso, assim. Realmente. Nos eventos, a gente que visita bastante evento, a gente vê toda essa diversidade aí, né? Vê que realmente o pessoal tem se encontrado através aí da produção de quadrinhos e de arte, né? Muito legal isso. Você sabe que até esses tempos atrás, porque a gente teve, assim, não na Bienal de Quadrinho do ano passado, a Bienal de 2 anos atrás, de 2023, teve ano passado foi 25, teve 23. O tema da Bienal de Quadrinhos era uma questão das mulheres, assim, sabe? Da de 23, da produção das mulheres, tinha uma... E daí, esse ano, eu sempre faço esse levantamento de tudo que foi publicado, até para organizar aquele lançamento coletivo. Eu fiz esse apanhado, assim, e teve mais publicação feita por mulher do que por homem nesse ano. Legal. Tanto que eu comentei com o pessoal da Bienal, porque eu faço esse apanhado de tudo que foi publicado, e daí eu mando lá para Mitier pro pessoal da Bienal de Quadrinhos. E daí eu falo, gente, que coincidência, bem no ano que teve mais mulher publicando em Curitiba, assim, sabe? E foi bem bacana, porque daí casou na programação lá e tal. Só que foi feito um censo agora, o ano passado, assim... Até não sei, foi o pessoal... Eu acho que tinha gente de todas as regiões, que depois eu vi que foi publicado. E eu não sei, porque sabe a questão do censo, dessa pesquisa, ela acaba às vezes ficando meio... Ela não acompanha o que acontece no momento, sabe? E daí deu lá assim, que o Paraná tem 17% de autoras mulheres. Eu falei, gente, não tá certo isso. Assim, tá? Gente, eu vejo, que eu falei, eu sei que todas as publicações, eu sei que metade das publicações que são feitas hoje em dia são feitas por mulheres. Então não sei se ele tá atrasado, ou às vezes ele entrevista, por exemplo, os autores que publicavam há 20 anos, digamos assim, como se fosse hoje em dia, mas se você for ver o que acontece mesmo, não é, esse censo não tá certo. Não, não só eu tô falando de mulheres como um exemplo, mas tô falando de negros, de LGBT, de tudo, assim, sabe? Ele não batia o que eu vejo, assim, sabe? O que eu vejo aqui da produção de Curitiba, ele não batia com certeza, assim. Eu até eu faço parte de um grupo do WhatsApp que tava elaborando, assim, eu falei, gente, eu acho super legal, acho incrível esse que você está falando, mas ele não é a realidade. Entendi. É legal ter essa percepção, assim, porque aí você pode justamente estar sempre levando aí um outro ponto de vista, né, pra galera tentar identificar aí onde que teve um ruído, digamos assim, né, entre a pesquisa e o que é visto de fato, né?
Eu nem acho que é um ruído, eu acho que é um delay. Eu acho que é um delay. Assim, entendi. Então, entendeu? Porque geralmente essas pesquisas ela acaba levando anos, assim. E é como se fosse assim, ó, por exemplo, faz de conta que alguém lançou o quadrinho em 2010, sabe? E tem esse delay, assim, que às vezes você lança um quadrinho em 2010 e você fica quase 10 anos ali vendendo esse quadrinho fica girando, sabe? E daí, quando você faz um levantamento de quem produz quadrinho, essa galera, digamos assim, que produziu em 2010 e até então não produz mais, o último quadrinho que ele é a galera que é considerada a classe dos quadrinistas. Então, se você considerar esse pessoal que não produz mais, até pode ser que chegue desse número de 17%, mas se você for considerar quem produziu nesse ano agora, de 2025, né, que passou, daí já é outra história. Não sei se deu para entender. Sim, ficou claro, sim, que existe um delay aí. E antes da gente partir para as últimas perguntas aí, Fulvio, tem algum caos que você gostaria de contar? Alguma história engraçada, emocionante, dramática que aconteceu aí em todo esse tempo que você tá à frente aí da Gibiteca? Nossa, tem vários. É difícil lembrar, assim. Tem vários, tem casos sobrenaturais. Sobrenatural? Vai de um sobrenatural. Vamos de um sobrenatural. É o primeiro que a gente vai receber aqui no programa. Não, ele tem. Engraçado, esse eu sempre gosto de contar, assim. Porque esse espaço onde fica a Gibiteca, eu falei que é esse centro cultural, que ele é do século XIX, ele por si só já é todo. Porque ele é muito grande, muito. Né, ele já tem essa cara meio gótica, assim, pelo tamanho, pela idade dele. Então, ele tem, por exemplo, porque ali, assim, ficava a casa do Barão do Cerro Azul. Até é bacana, se alguém quiser procurar sobre o Barão do Cerro Azul, tem um filme bem legal chamado Preço da Paz, que é lá com a Camila Pitanga, com o Dalton Mello, com um monte de ator famoso, assim, que conta a história do Barão do Cerro Azul, que foi tipo um herói da pátria aqui de Curitiba. E tem um quadro, que é o quadro das Netas do Barão, assim, sabe? Que ele fica numa outra biblioteca que fica no Centro Cultural, e tem uma lenda que quando tira esse quadro do local onde ele está, no dia seguinte ele amanhece no local original, assim, sabe? E uma vez tem uma pessoa que ela mandou esse quadro para um restauro, porque esse quadro parece que colaram alguma coisa em cima dele e arrancaram, assim, sabe? Então ele é todo arranhado, assim. Quando ela mandou esse quadro para o restauro, ela recebeu uma ligação, assim, a ligação falou... devolva o quadro, uma coisa assim. E na hora que aconteceu isso, bateu a porta e a porta se trancou de dentro para fora. E essa pessoa pulou a janela, entrou nessa sala. Tinha um armário fechando a porta de dentro para fora. Uma doideira, assim, sabe? Mas tem uma história que eu vivi de verdade. Não, essa história é bem famosa aqui, assim, sabe? É uma lenda aqui E até por eu fazer quadrinhos sobre isso, assim, então todo mundo me conta a lenda aqui. Aí sempre que tem um estagiário novo, vocês levam ele nessa sala aí, né? Nessa sala, com certeza. Mas essa que eu vivi, que é uma história assim, que eu contei daquela pessoa, que é a Clarissa Grassi, que ela dá palestras, ela faz visita no cemitério municipal, e o cemitério municipal aqui de Curitiba, ele tem uma celebridade, que é a Maria Bueno, que é uma mulher que lá no século XIX era considerada uma prostituta, era mulher negra, tá? Ela foi degolada, e ela virou uma santa popular, digamos assim, sabe? É a santa da cidade aqui de Curitiba, não uma santa canonizada, uma santa popular. Daí também tem várias histórias envolvendo ela, diz que a pessoa que matou ela também foi degolada, que teria sido o primeiro milagre dela e tal. Mas essa pessoa que conta a história, teve uma vez que ela foi na Gibiteca contar especificamente sobre a Maria Bueno. E aí, até para você ver como é diverso os públicos da Gibiteca, no dia que ela foi contar a história da Maria Bueno, foi vários devotos da Maria Bueno na Gibiteca de Curitiba. E daí a gente fez uma brincadeira, não uma brincadeira, porque tem uma questão, que até é uma pira muito de Curitiba, isso assim, que ela era uma mulher negra, e essa pessoa tem vários documentos comprovando que ela era mulher negra. Mas com o passar dos anos, ela foi embranquecida. Ela, inclusive, chegou uma época que ela era branca, loira, ruiva, de olho claro. Mas é por questão de racismo estrutural aqui da cidade, de embranquecer um personagem que era negro, né? E daí ela contou essa palestra, e no final da palestra, eu lancei uma proposta de dar uma oficina de desenho, em que a gente ia estudar como que você desenha uma pessoa negra e tentar fazer como que seria o verdadeiro retrato da Maria Bueno. E daí, sabe quando você dá uma aula de desenho, que você faz um traço, todo mundo faz.
faz. Assim, eu faço um olho, todo mundo faz junto comigo. E no final das contas, todo mundo fica com o desenho meio parecido, assim, sabe? Você olha o desenho, todo mundo fica parecido com o meu, assim. O que a gente fez passo a passo. Beleza, e daí todo mundo fez o desenho, todo mundo levou seu desenho pra casa. E daí uma hora, a Clarissa, ela falou pra mim, Fúvio, alguém fez um desenho na cadeira. E daí eu fui lá e tinha um desenho na cadeira, mas ele era um desenho estampado, não era um desenho assim... E ele era colorido, ele era parecia que foi estampado, assim, na cadeira, assim, sabe? Loucura, cara. E ele tá lá até hoje. Nossa. Ele tá lá. Eu posso até mandar foto. Nossa, quero muito ver. E o desenho que estava na cadeira é o desenho que eu fiz no papel. Sabe aquele que eu falei que todo mundo ficou igual? Era igual também esse que estava na cadeira, assim, sabe? Que era uma mulher negra, tal, assim, meio estilo desenho americano, assim, sabe? Eu digo americano, assim, um desenho, por categorizar nos estilos, assim, era aquele desenho, daí foi bem impressionante o que aconteceu, e eu vi acontecer. Que louco, nossa. Não, tem várias, várias histórias. Tem uma, olha, você pode ser até que a pessoa que eu não vou falar quem é, a pessoa escute aqui o podcast, mas eu vou contar. Que uma vez... Legal. O cara chegou lá na Gibiteca com um quadrinho gigantesco, de 80 páginas ou mais, sobre mim, que eu era o personagem principal. Nossa, completo já, desenhado? Desenhado, e era bonito, mas ele era rústico, ele era todo no lápis, assim, sabe? Mas é super bem desenhado. E daí era eu, e tinha minha filha, e tinha todas as pessoas que convivem comigo, e daí eu fiquei vendo aquele quadrinho e falei, meu Deus, a pessoa stalkeou muito a minha vida. Caramba, cara. Nossa. E era impressionante, assim, sabe? Não, e várias outras, meu Deus do céu, várias outras histórias, assim, que envolve. O cara já tem uma biografia não autorizada em quadrinhos, né, Fúvio? Não, é bem isso. Mas ele não era uma história, como é que eu vou dizer? Que remetia a várias coisas, a vários amigos, a minha família, mas era uma história de fantasia, assim, sabe? Tá, saquei. Era uma história, era bem engraçada a história. Porque a Bienal de Quadrinhos surgiu em Curitiba como sendo o Gibicon, sabe? Ela era a Gibicon e depois virou Bienal de Quadrinhos, né? E era uma história sobre o resgate da Gibicon. Do resgate, porque essa pessoa ela tinha essa questão que ela gostava mais quando era Gibicon, quando era Bienal, e ela queria resgatar isso. Mas era um resgate, daí como se fosse uma história de super-heróis, assim, né? Era mais ou menos Entendi. isso. É bem legal. Perfeito, belíssimas histórias, Fúvio. Muito legal, cara. Curiosas. E o Calendário Nerd faz tanta coisa, tem tanta opção, que eu tenho certeza que mesmo você que já conhece a plataforma, ainda não sabe todos os recursos que ele oferece, né, Mike? É isso aí, Giovanni. Esse também é um recado muito importante que vale a pena a gente reforçar sempre aqui, porque além de a gente ter sempre novidades aqui, às vezes, né, o pessoal acaba não conhecendo e não identificando tudo que o Calendário Nerd já faz, né? Entre eles, a gente tem os mais conhecidos aí, né, que é a opção de seguir eventos, né? Ou seja, todo evento que eu achar interessante eu posso marcar lá para seguir, né, esse tipo de evento. Eu posso ter cidades de interesse, né, onde além da minha cidade ali, do meu cadastro, eu posso marcar qualquer cidade do Brasil de interesse para estar recebendo notificação de eventos nessa cidade. A gente tem um grupo do WhatsApp, onde todo dia a gente manda os eventos que entraram na plataforma, né, a gente manda todos os episódios de podcast que saem lá no grupo do WhatsApp também. Então, é para você ficar em dia com tudo que o Calendário Nerd tem a oferecer, para você ficar em dia no grupo do WhatsApp. A gente tem também no cadastro alguns conteúdos diferenciados para artistas e cosplayers, né? Você consegue lá no seu perfil, né, no seu perfil de cadastro, alterar ali de visitante para artista ou cosplayer. E isso libera recursos novos para você na plataforma, para você incluir o seu perfil de Instagram, para você incluir uma mini bio ali, o segmento que você trabalha, enfim, ele libera coisas novas ali, né? E além disso, quando você usa o perfil de artista ou cosplayer, você libera também o botão de eventos que eu vou, né, onde você pode marcar lá eventos que você vai participar e pegar o link que é gerado, né, lá no seu perfil de eventos que eu vou e distribuir nas redes sociais. Assim o pessoal consegue saber exatamente onde você vai estar aí no decorrer do ano. Só marcar eu vou, ir no seu perfil lá e pegar o link para mandar para as redes sociais. Uma coisa nova que entrou agora também é a avaliação dos eventos, né? A gente liberou lá para o pessoal dar o seu pitaco ali sobre como que foi o evento, né? Você pode fazer uma avaliação tanto anônima quanto se
citando ali o seu nome, né? Aí vai do quanto você quer expor aí sua avaliação, mas tem as duas opções. Também, a gente, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no site, como nas nossas redes sociais, a gente tem os nossos parceiros, né? Onde a gente está sempre divulgando esses parceiros, falando dos serviços que esse parceiro cria, né? Seja ele uma loja, seja uma marca, seja um criador de conteúdo, enfim, a gente está sempre aí nessa simbiose aí com esses parceiros, onde a gente está sempre apresentando o trabalho deles. E importante também, o pessoal que é artista e cosplayer, ou tem negócios, né? Tem lojinhas que montam em eventos, também podem divulgar suas lojinhas no nosso grupo do WhatsApp. Enfim, é uma infinidade de coisas aí que o pessoal consegue usar como calendário nerd. É coisa demais, hein, Mike? Eu nem consigo acompanhar. Olha, toda vez você traz novidade, aí eu fico de queixo caído. Muito legal. Calendário Nerd servindo aí como uma das plataformas mais completas para quem curte os eventos e quem é desse meio nerd. Muito bom. É isso aí, Giovanni. Mas encaminhando aqui pro final, tem algumas perguntas que a gente sempre faz, né, para os nossos participantes aqui do programa. E a primeira delas é: como que você imagina e como você espera que a Gibtech e os eventos que você organiza estejam daqui 5 ou 10 anos? Eu imagino que cada vez maior, com mais público, né? Como a Bienal, a Zombie Walk, cada edição tem mais gente. Como o Halloween que é um evento, é bacana que é exatamente de 5 anos atrás, assim, que esse ano a gente vai fazer começou ali com, sei lá, 40 pessoas, e a última edição tinha 850 pessoas, exatamente. Então eu acho legal. que essa é a tendência. Né? A gente até, como eu falei do passaporte, né, que a gente deu um passaporte para cada pessoa e a gente deu 800 passaportes. Então, e a primeira edição tinha o quê? Uns 40. Então, acho que a tendência é cada vez ter mais gente, cada vez mais quadrinistas, e o negócio ir crescendo gradativamente. Legal, cara, legal. E o próximo não é nem bem uma pergunta, né? Ele é quase pedir para você mandar um recado para os seus amigos, colaboradores, parceiros, visitantes constantes dos eventos da Gibtech. Que recado você tem para essas pessoas? Então, ele na verdade né, essas pessoas são a Gibtech, sabe? A Gibtech ela foi construída a 1000 mãos, né? Até isso é uma coisa interessante, assim, que essa cultura que eu, né, tenho falado, tenho exaltado aqui, ela surgiu lá nos anos 70, assim, sabe? Eu não sei se já ouviram falar, mas tinha uma editora chamada Grafipar. Já ouvi falar. Que na época era a maior editora do Brasil, sabe? E ela foi fundada em Curitiba, ela era uma continuação da Ebal. Teve muita participação do Franco de Rosa também, né? Isso, exatamente. O Franco trabalhou lá, ele morou aqui em Curitiba, né? Que legal. Do Cláudio Seto, do Flávio Colim, todo esse povo já deu aula na Gibtech. Que legal. O Cláudio Seto foi o primeiro professor da Gibtech, o Flávio Colim já deu aula aqui, o Franco Uau. Não deu aula continuada, mas... Então, e todos esses caras, que não falei, foram criando gerações e outras gerações de quadrinistas que hoje em dia fazem tudo isso. Então, por exemplo, lá o Cláudio Steto, que veio para Curitiba lá para trabalhar na Grafipar, né, montou a Grafipar, o editor-geral, foi o primeiro professor da Gibtech, que foi professor do José Guiar, que foi meu professor, e eu fui professor do João Ferreira. O João Ferreira hoje em dia também já tem outros alunos que viraram quadrinistas, isso aí, sabe? E cada geração cria uma nova e tal, e cada pessoa vai fazendo sua parte até chegar no que a gente tem hoje em dia. Fantástico, cara. Fantástico demais. É isso aí, o coletivo, né? O verdadeiro herói é o coletivo. Já diria o Eternauta, né? Muito incrível, cara. Exatamente. Coletivo. E a questão da educação, de um ir passando seus conhecimentos pro outro. Bom, mas é isso aí. Chegamos ao final do programa com essas histórias maravilhosas. Esse compartilhamento de exemplo a ser seguido, como já falei aqui nesse programa, que o Fulvio trouxe pra gente, desse ecossistema cultural de implementação e de trazer pessoas interessadas em acompanhar quadrinhos, em acompanhar cinema, em acompanhar games, mas também pessoas interessadas em produzir, né? Obrigado demais pelo seu tempo, por essas histórias compartilhadas, Fulvio. Mike, algum recado final? Puxa aí pra gente. Bom, realmente foi um prazer estar conversando com o Fulvio aqui hoje, né? Conhecer, como o Giovanni colocou bem aí a palavra, ecossistema de cultura, né? Que acontece em Curitiba. E é mais um case de sucesso, assim, né? De acordo com o que a gente tem escutado aqui em outros programas, é mais um que com certeza deve ser seguido de exemplo, né? Deve motivar pessoas a tentar criar algo
parecido, né, nas suas respectivas cidades. Então, realmente foi muito legal, muito empolgante ver que existe um cenário tão bacana, tão completo na cidade de Curitiba, né? Então, realmente foi um prazer, Fulvio, bater esse papo com você. A gente agradece aí o tempo que você cedeu para contar pra gente um pouquinho do que rola em Curitiba. E de recado, é só continuar pedindo pro pessoal acompanhar a gente aí no podcast, né? Compartilhar esse podcast com amigos, né? Com a família aí, para conhecer mais desse universo de cultura pop que a gente adora tanto, né? Seguir aí o Calendário Nerd nas redes sociais, né? Acompanhar nosso site lá também, que tem evento pingando lá todo dia, praticamente tem pelo menos 5 eventos lá aparecendo na plataforma. Então a gente pede aí esse apoio aí na divulgação do podcast e aí no uso da plataforma, né? Que cada vez mais o pessoal use a plataforma não só para acompanhar os eventos, mas cadastrar seus próprios eventos lá para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas aí por esse serviço que a gente gosta de oferecer para todo mundo. É isso aí, Giovanni. Fulvio, você quer dar uma boa noite? Eu quero. Primeiro eu queria, assim, parabenizar vocês pelo trabalho. Acho incrível o trabalho que vocês fazem de divulgação de tudo que acontece, né, no Calendário Nerd. Queria parabenizar. Queria falar que é um prazer estar participando do podcast e participar disso também. Estamos aí à disposição. Quem quiser seguir a gente, ver o trabalho, seguir meu perfil, Fulvio _Pacheco. Ou perfil da Gibiteca, perfil do Estúdio Riachuelo, Gibiteca de Curitiba, Estúdio Riachuelo, fiquem aí à vontade, estamos à disposição e novamente parabenizando aí pelo trabalho de vocês. Valeu, muito obrigado, Fulvio. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente aos nossos ouvintes aí, sempre acompanhando, ouvindo essas histórias maravilhosas. E até o próximo programa, pessoal. Até.